Todos encontraram, irmãos? Apenas a parte A, que está escrito: depois foi visto por Tiago. Vou reler. Depois foi visto por Tiago. Tem algum Tiago hoje aqui? Tem não? Tem não, né? Glória a Jesus. Porque eu quero dizer e profetizar à luz da palavra de Deus desde já, que Jesus vai ter um encontro com o Tiago da sua vida. Você vai entender ao longo da mensagem. Eu quero compartilhar hoje com os irmãos e irmãs aqui presentes, todos aqueles também que estejam sendo alcançados por esse serviço de som, uma palavra que Deus me revelou algum tempo atrás, baseada aqui neste texto. Este texto que eu chamo de pequeno, grande texto. Os irmãos perceberam que o texto, ele é pequeno. É um trecho minúsculo aqui desta primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu e endereçou à igreja de Corinto, aos irmãos coríntios. Mas que apesar desse texto ser pequeno, ele pode ser pequeno em tamanho, mas grande em revelação, em sentido. E aqui no contexto, rapidinho, talvez alguns irmãos aqui que já nos ouviram várias vezes ministrar, pode pensar, né? Vai dar Paulo de novo, né? Tantas vezes que a gente prega sobre Paulo. Mas hoje eu não vou pregar sobre o apóstolo Paulo, não. Embora a gente tome como base aqui um texto aqui de uma de suas cartas. Hoje eu quero falar desse Tiago aqui e do encontro que Jesus teve com este Tiago. Só para contextualizar, aqui neste contexto aqui do capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele lista algumas pessoas que Jesus apareceu após a sua ressurreição, que passaram a ser testemunhas oculares do ocorrido. Nós temos aqui pelo menos 6 pessoas ou grupos de pessoas listados que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. E uma destas pessoas que o apóstolo Paulo destaca aqui, que Jesus é visto, que Jesus aparece para esta pessoa depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão aos céus, trata-se de Tiago, que eu quero com vocês identificar quem foi este Tiago aqui e o que há de tão importante ou especial, como queira, dentro desta aparição pós-ressurreição de Jesus a este Tiago. Primeiro dizer quem não é este Tiago. Quero lembrar os irmãos que Jesus, ele escolheu 12 discípulos a princípios, e foram os 12 discípulos diretos do seu ministério. Digo diretos porque depois Jesus vai escolher outros 70 discípulos e vai enviá-los de 2 em 2. Mas dos 12 discípulos mais próximos de Jesus, 2 destes 12 tinham o nome de Tiago. Um deles fazia parte do chamado círculo íntimo de Jesus, que compreendia 3 dos 12 discípulos de Jesus, a saber, Pedro, Tiago e João. Este Tiago, que fazia parte do círculo íntimo de Jesus, dos discípulos, dos 12 mais próximos, ele fazia parte dos 3 mais próximos que os mais próximos. Este Tiago era irmão de João, ambos conhecidos como filhos de Zebedeu. Além deste Tiago, havia um outro Tiago chamado Tiago, filho de Alfeu, também conhecido pela tradição da igreja primitiva, notoriamente como Tiago o Velho. Pois bem, o Tiago do texto que nós acabamos de ler
não é nenhum destes dois Tiagos, discípulos de Jesus. Não é Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu, e nem Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago o velho. O Tiago que Paulo destaca aqui é Tiago, irmão do Senhor, irmão consanguíneo de Jesus, porque vale lembrar que Jesus não foi, apesar de que, principalmente, se tiver algum cristão católico aqui, falo isso respeitosamente, mas os cristãos protestantes ou evangélicos sabem que Maria não foi mãe unicamente de Jesus. Maria teve Jesus, concebeu Jesus milagrosamente, é verdade, em uma ação conjunta milagrosa do Espírito Santo. Ela concebe sem ter tido contato físico ou sem ter tido relações com o seu então noivo José. Mas depois que Jesus nasce, Maria tem relações como todo homem e mulher tem, e diz a palavra que ela concebe e ela dá luz a outros filhos, pelo menos 4 homens além de Jesus, 4 varões. E depois que Jesus nasce, o primeiro filho de Maria após Jesus recebe o nome de Tiago, que é este Tiago aqui. Se você ler em casa atentamente o contexto, você vai ver que Paulo relata que antes de Tiago, de Jesus aparecer para Tiago, seu irmão, ele já terá aparecido também, no versículo 5, para os 12, o que inclui os outros 2, Tiago. Pois bem, se você conferir Mateus capítulo 13, versículo 55, Marcos capítulo 6, versículo 3, estas duas passagens vão revelar os nomes dos irmãos de sangue de Jesus por parte de pai e mãe, aliás, por parte de mãe, já que Jesus, como Deus humanizado, ele teve mãe, mas não teve pai. Teve pai de criação, seu pai de criação se chamava José, mas ele não carregou em seu sangue o sangue de José. Pois bem, diz a palavra que Maria vai gerar um outro filho. Este segundo filho de Maria vai receber o nome de Tiago, que se trata deste Tiago aqui. Além de Tiago, Maria vai conceber novamente e vai dar à luz e vai dar o nome a outro filho chamado José, em homenagem ao seu pai e esposo dela. Além de Tiago, de José, ela vai ser mãe também de Simão e de Judas. Estes são os 4 nomes dos irmãos de sangue de Jesus. Repita, por favor: Tiago, José, Simão e Judas. Estes nomes dos irmãos de Jesus estão claramente listados em Mateus 13, 55 e Marcos capítulo 6, versículo 3. Eu estou aqui trabalhando na parte interpretativa do texto, para daqui a pouco a gente fazer a aplicação da mensagem. Então, Maria é mãe, além destes 4 varões, também tem outras filhas. Lá está no plural também, porque tanto em Mateus como também Marcos vai dizer, Mateus, se não me falha a memória, vai dizer, quando Jesus chega ali em Nazaré, na sua cidade onde ele foi criado, não é este o carpinteiro? Aí o outro evangelista já vai dizer assim, não é este o filho do carpinteiro? Qual é a diferença? Primeiro, alguns identificam ele como filho de José, não é este o filho do carpinteiro? Já outros vão identificá-lo também com a mesma profissão que ele seguiu de seu pai de criação, e vão dizer, não é este o carpinteiro? E eles vão dizer, não estão entre nós os seus irmãos? Não estão entre nós Tiago? Não estão entre nós José, Simão e Judas? E as suas irmãs também não estão entre nós? Então, Jesus
ele teve 4 irmãos consanguíneos: Tiago, José, Judas e Simão, e outras irmãs. Então, meus irmãos, Jesus, depois que ele cresce, está prestes a completar 30 anos de idade. Ele vai sair de Nazaré, depois de ter residido aproximadamente 28 anos da sua vida. Lembra? Ele, só recapitulando, ele nasce em Belém, quando se dá grande perseguição por parte de Herodes. Ele vai se refugiar, levado por Maria e José, no Egito. 2 anos aproximadamente depois, ele volta para os territórios de Israel e passa a residir com seus pais na cidade de Nazaré. Jesus vai viver os próximos 28 anos da sua vida na cidade de Nazaré, por isso ser mais conhecido como Jesus o Nazareno, mais do que Jesus o Belemita, apesar de ter nascido em Belém. Por ter vivido a maior parte do seu tempo de sua vida em Nazaré, ele recebe essa alcunha de Jesus o Nazareno. Quando Jesus está prestes a completar 30 anos de idade, ele vai até o Rio Jordão, é batizado pelo profeta João Batista nas águas. Dali é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias sendo tentado e resistindo às tentações e aprovado, Jesus volta para a sua terra, para junto da sua mãe. E agora Jesus começa a recrutar o seu colégio apostólico. Jesus agora, ombreado daqueles 12 homens, ele vai receber um convite para uma festa de casamento na cidade de Caná, na região da Galileia. Ali Jesus vai operar o primeiro dos seus muitos milagres, que foi transformar água em vinho. Depois do milagre da transformação da água em vinho, ele cura o filho de um oficial do rei, sendo este o segundo milagre observado pelo evangelista João, que Jesus principia o seu ministério. Daí para frente, são muitos milagres que Jesus vai operar. Por onde ele passa, os cegos vão enxergar, coxos vão andar, surdos, mudos vão falar e ouvir, e até mortos ele vai ressuscitar. Ele vai ensinar com muita propriedade, com muito poder, com muita autoridade, através de sermões, através de parábolas. Pessoas serão impactadas, terão suas vidas transformadas pelo poder da sua palavra. Inúmeras obras de libertação de pessoas opressas, oprimidas, até por legiões de demônios. Por onde passa, os demônios gritam, rangem, não suportam a presença dele e tem que sair dos seus corpos hospedeiros. Um grande avivamento começa a acontecer nos quadrantes de Israel. Não obstante todos estes milagres, curas, maravilhas que Jesus opera, os irmãos de sangue de Jesus não acreditavam no seu ministério, não acreditavam na sua chamada. O que eu vou falar aqui é com propriedade. Alguém pode até a princípio se assustar com o que eu vou falar, mas eu vou falar com propriedade. Até Maria, sua mãe, que recebeu a visitação angelical de Gabriel, que revelou para ela que aquela gravidez seria milagrosa, e ela podia constatar mais do que ninguém, já que não tivera relações até então com José. Maria chega uma hora que, vou usar uma linguagem bem rala, ela entra na pilha dos irmãos de Jesus. Por quê, pastor? Eu vou provar. Marcos, capítulo de número 3. Quando você lê o contexto de Marcos, capítulo 3, eu chamo aquele dia de um dia difícil. Você pode repetir comigo, um dia difícil? Todo mundo aqui já teve ou vai ter o seu dia difícil na sua vida, ou como queira chamar, dia mau, enfim. Para mim aquele dia não foi propriamente o dia mau de Jesus, mas um dia muito difícil para ele. Jesus, ele tem que atender tanto
tanta gente, mas tanta gente, que ele fica privado até de se alimentar. Quando os parentes, Marcos 3, 21 diz, quando os seus, algumas versões dizem, parentes, ouvem e veem isto, Jesus está se preparando para se alimentar com seus discípulos, e de repente chega outra multidão. Já esqueci que estou gripado, irmão. Já estou aqui, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Eu disse que ia pregar no Passo do Gado, mas vamos lá. Pregador pentecostal não se aguenta, não. É difícil, é difícil. Mas vamos lá. Jesus vai completar a obra de cura, eu creio, antes de terminar esse culto, em nome de Jesus. Marcos capítulo 3, guarde isso. Nós estamos em Marcos capítulo 3. Eu estou falando de um dia difícil. Seu dia hoje pode ter sido difícil. Vamos ver se compara ao dia de Jesus naquele dia. Sabe o que é você fazer o bem para tanta gente e não ser reconhecido, e você receber ingratidão como troco? Foi naquele dia. Pensa num dia difícil. Jesus, depois de atender tanta gente, chega mais gente. Ele está se preparando para se alimentar, não consegue, por causa da demanda de tanta gente que chega necessitado, oprimido. Então Jesus para de se alimentar e vai atender aquelas pessoas. Os parentes de Jesus, quando veem isto, dizem assim: ele está louco, ele está fora de si, vamos prendê-lo. Esse negócio deixou de tal de ministério, de chamada, de missão, deixou ele fora de si, nem comer ele não come mais, vamos prendê-lo. E quando tentaram prendê-lo, porém não conseguiram, não bastasse os seus parentes, o dia difícil está só começando, não bastasse os seus, diz o texto que chegam os escribas, que vêm de Jerusalém. Irmãos, quando falamos de escribas, estamos falando daqueles homens que trabalhavam na tradução das escrituras sagradas, homens doutos, homens cultos, mas que apesar de toda a educação e ética que tinha, não medem as palavras para insultarem Jesus. Quando aqueles escribas chegam e veem Jesus atendendo tanta gente, dá dor de cotovelo neles, e olha a blasfêmia que eles vão dizer: tem Beelzebu, ele faz essas obras em nome do príncipe das trevas, o príncipe dos demônios, Beelzebu. Agora há pouco seus parentes queriam prendê-lo, agora há pouco seus parentes diziam: está louco, está fora de si. Agora chegam os escribas, que conheciam as escrituras mais do que ninguém, e podiam constatar que as profecias veterotestamentárias que apontavam para o Messias, todas se cumpriam cabalmente em Jesus, mas ignoram isso, e quando vem Jesus sendo usado, eles dizem o quê? Ele faz isso em nome de Beelzebu, blasfêmia. Não bastasse os escribas, agora Jesus entra na casa, e quando ele está dentro de casa ensinando, a multidão está dentro, a multidão está fora. De repente, quem é que chega lá fora? Maria e os seus irmãos. Os seus irmãos incluem Tiago, José, Simão e Judas. Maria e os seus irmãos, o texto é categórico lá em Marcos 3, estão do lado de dentro. Jesus está ensinando para uma casa lotada de pessoas. Maria chega fora com os seus e manda chamá-lo. Maria não tenta entrar, nem muito menos os seus irmãos, não demonstram interesse algum de entrar e de dizer, quem não queria esse privilégio de chegar e dizer assim, de assistir, de ouvir, de ver Jesus assim, de camarote, dizer assim: eu sou irmão de sangue dele. Aí com certeza iriam abrir caminho. Tem gente lá de fora, de
pé, ouvindo atento, não consegue mais entrar. Chega a sua mãe e os seus irmãos, e o que é que Maria manda dizer? Ei, abre espaço aí, porque eu quero ouvi-lo de perto. É isso? Não, Maria e os seus irmãos mandam Jesus parar o que ele está fazendo dentro e mandam o seguinte recado. Quando o mensageiro chega e diz assim: ei Jesus, sua mãe e os seus irmãos que estão lá, guarde isso, estão lhe chamando lá. A reação de Jesus, já tem gente pegando. A reação de Jesus pode parecer a princípio, se você ler o texto superficialmente, uma reação grosseira. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Pode parecer falta de educação, é ou não é com a mãe? Só que lembra que lá em Caná da Galileia ele deixou claro para ela que ela não estava mais diante do Jesus que ela deu de mamar e nem aprendeu a dar os primeiros passos. Foi muito útil, e diga-se de passagem, agora ela estava lidando com o Criador dela e o pai dela. E agora Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aponta para quem está à sua volta e diz: aqui está minha mãe, meu pai, meus irmãos, aqueles que ouvem as minhas palavras e fazem a vontade do meu pai. Entendeu que até Maria entrou na pilha dos irmãos de Jesus? Porque para quem ainda está em água no tornozelo, eu vou descodificar. Entra comigo nas águas profundas. Ei, geralmente você que está dentro, que está perto de Jesus, do propósito, da chamada, do ministério, pode se preparar. Não vai ser gente de fora não. Geralmente vai ser dentro da sua casa, vai ser seu parente, vai ser até aquele que dizia ser seu amigo. Depois que você se aproximou de Jesus, nem quer entrar, nem quer tomar parte, nem quer se aproximar e ainda quer tirar quem está dentro. Mas se ainda hoje alguém disse: você vai fazer o quê? Hoje é domingo, vamos para um lazer. Nada contra, mas geralmente quem está fora quer tirar quem está. Aí Jesus está ensinando que se te faltar apoio por parte de quem você mais esperava e contava, Jesus está ensinando que se te falta apoio familiar, se te falta apoio por parte dos seus parentes, a sua família na fé está aqui. Jesus disse: aqui está meu pai, aqui está minha mãe, aqui está meus irmãos. Jesus não quer: mas é minha mãe. Respeite sua mãe. Mas entre sua mãe e Jesus, não hesite em escolher. É meu pai disse que se quebrar a tradição, não conta mais com ele. Não considera mais como filho e nem filha. Se for para escolher entre seu pai e Jesus, eu nem penso duas vezes. Sabe por quê? Porque por mais respeito que você e eu devemos ter aos nossos pais, por exemplo, entenda isso. Quando Jesus diz assim: quem ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, mais do que a mim, não é digno de mim, não é egoísmo de Jesus. É que Jesus está falando nas entrelinhas, que por mais que os teus pais te amem, eu faço uma pergunta para você: amor de pai falha? Pode falhar? Amor de mãe pode falhar? Por incrível que pareça. Tanto é que quando Deus vai buscar uma referência para o seu amor, Ele procura e busca a referência do amor materno, e fala com Isaías dizendo: pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre? Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? É uma pergunta que requer
resposta, por mais remota que seja a possibilidade, mas é possível uma mãe, talvez eu fale até com alguém aqui, que possa ter sido abandonado por seu pai ou mãe biológico, mas o Senhor diz assim: ainda que esta se esquecesse de ti, eu, porém, jamais me esquecerei de ti. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei. Por isso que o salmista disse no Salmo 27, verso 10, e com propriedade, você sabe que Davi foi extremamente rejeitado, e ele diz com propriedade: ainda que meu pai, ainda que minha mãe me desamparasse, o Senhor jamais, sabe o que quer dizer jamais? Nunca me desampararia. Não importa quem morreu na cruz por mim, por você, foi Jesus. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser quem for. Sai daí. Ei, você tem aqui orar, interceder para quem está fora entrar. Eu já conheci ao longo dessa caminhada algumas irmãs, infelizmente, que os esposos não eram crentes. Depois de algum tempo orando, esperando o Senhor, não suportaram e decidiram sair de dentro. Não, meu esposo está lá fora, está me chamando. Você está entendendo? Você está pegando? Ei, seu esposo está fora, está lhe chamando. Está fora. E para não perder o casamento, saem de perto de Jesus e vão para fora. Só que isso é engano ledo, sabe por quê? Porque a mulher, ou vice-versa, o homem que pensa que saindo de perto de Jesus, para não perder o esposo, vai segurar. Pelo contrário, você pode até acompanhar ele lá na seresta, na boate, você pode até fazer tudo que ele quer, mas você vai acabar perdendo. Agora você com Jesus é garantia que você pode ganhá-lo, que você pode trazê-lo para perto dele. Ah, meu filho disse que não é culto de missões. Meu filho disse que depois que eu inventei de ser crente, ele não me tem mais como mãe, nem a bênção ele não quer me pedir mais. Eu quero dizer para você que pai, que mãe, que filho, que irmão, enfim, pode te deixar no caminho, pode te desamparar. Agora o único que jamais pode, eu estou falando de possibilidade, jamais pode te deixar e nem vai te deixar, é Jesus. É Jesus. Jesus não saiu. É mãe, mas não saiu. São irmãos, mas não saiu. Estavam fora. Quer mais? João capítulo 7. É festa em Jerusalém. E agora Jesus vai ser abordado pelos seus irmãos, mais uma vez de sangue. É só você conferir depois, João capítulo 7, versículo 1 ao 5. Os irmãos de Jesus, inclui-te, chegam para Jesus e dizem assim: ei, está tendo festa em Jerusalém. E quem quer ser famoso, não fica aqui num lugar pacato desse não. Essa é a oportunidade de você operar os seus milagres lá. Irmãos, entendam, quando os irmãos de Jesus dizem assim, faz os teus sinais lá, não é que eles reconhecem o poder de Jesus, não. Isso é deboche, é desdém. A expressão ali no original, os teus milagres, é, faz os teus truques lá. Eles trataram Jesus como um mágico. Faz os teus truques lá. Está tendo festa lá. É a oportunidade de você estar em evidência. E o texto fala claramente no versículo 5. E eles falavam isso porque não acreditavam em Jesus. Seus irmãos não acreditavam nele. Isto inclui Tiago. Só que Jesus, ele está aguardando chegar o momento e a hora certa de ter um particular com esse Tiago. Esse Tiago que está fora e quer tirar quem está dentro. Esse Tiago que é zombador. Esse Tiago que é linguarudo. Esse Tiago que murmura.
esse Tiago que despreza. Jesus vai para a cruz. Eu disse que Jesus vai para... Agora imagina, Tiago. Eu bem que tentei tirar da cabeça do meu irmão essa ideia de Messias. Olha o fim trágico que ele teve. Depois que ele colocou na cabeça que era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Porque eu estou apenas conjecturando, mas com propriedade. Porque o texto diz, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. E agora Jesus vai para... Jesus está crucificado. E se até os discípulos, alguns deles, como por exemplo os 2 do caminho de Emaús, que dão as costas a Jerusalém e vão para Emaús, estão se distanciando do centro da vontade de Deus, que dirá os irmãos de Jesus que não acreditavam no ministério dele? Passa-se um dia, Tiago deve ter sentido, José, Simão e Judas, seus irmãos, quem sabe até num ato de tentar consolar Maria, disse, está vendo minha mãe? Nada do que aquele que falou, isso tudo foi miragem. Não dava para acreditar. Olha o final trágico, que nós estamos aqui sujeitos a sofrer represálias por sermos parentes deles. Tiago descrente, Tiago incrédulo, Tiago cético, Tiago murmurador, Tiago zombador. Passa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Jesus vence a morte. Jesus ressuscita. E agora o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, começa a listar pessoas e grupos que Jesus fará questão de aparecer a eles ressurreto. Versículo de número 5, Paulo diz, e foi visto por Cefas, que é Pedro, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Quando chegamos no texto que lemos, aqui entra a revelação da palavra, versículo 7, parte A. Por que será que Paulo disse, depois foi visto por Tiago? Está chegando a hora de ter um encontro com o zombador. Chegou a hora de ter um encontro com o murmurador. Chegou a hora de se encontrar com o incrédulo. Chegou a hora de se encontrar com o cético. Você zombou até hoje, ele descreveu até hoje. De repente está Tiago, não sei o que Tiago estava fazendo. Quem aparece não é o Jesus com o rosto banhado de sangue, não é mais o Jesus crucificado, não é mais o Jesus traspassado, é o Jesus vivo. E diz assim, Tiago, quando Tiago vê Jesus, não tem esse homem, não tem essa mulher, eu já estou profetizando à luz da palavra de Deus, não tem esse coração de pedra, não tem Faraó, não tem Senaqueribe que possa resistir o encontro com Jesus. Eu vou profetizar nessa noite. Quem tem um Tiago na sua vida, tem um Tiago na sua parentela, tem um Tiago na sua família, tem um Tiago no seu ambiente de trabalho, tem algum Tiago que diz, você nunca vai me ver lá dentro, pelo contrário, quer te tirar de dentro. Você espere sentado, porque em pé você vai cansar. Tem algum Tiago? Eu vou profetizar. Ele diz isso até o dia que o mestre tem um encontro com ele. Depois que o mestre se encontrar com ele, ele vai ser discípulo, ela vai ser discípula de Jesus. Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está pegando? Depois que Jesus se encontra com Tiago, aí a história é outra. Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 1. Abra aí rapidinho. Atos capítulo 1. Localize o versículo. Atos capítulo 1, versículo. Vamos ler o 13 e o 14.
Atos capítulo 1, versículos 13 e 14. O contexto fala da ascensão de Jesus, da volta de Jesus aos céus, depois de, por último, aparecer para os seus discípulos. Quem encontrou Atos capítulo 1, versículos 13 e 14, está escrito: e entrando, vamos ler a partir do 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Atenção no versículo 14, porque nenhum destes Tiagos que já lemos aqui no 13 se trata do irmão do Senhor, mas sim dos apóstolos. Mas observe o que está escrito no 14: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e e Maria, mãe de Jesus, e com seus os seus irmãos, que inclui pegou não? Onde é que está Tiago agora? Cadê Tiago que queria tirar? Quem estava dentro? Cadê Tiago que disse que nunca ia entrar? Onde é que você vai encontrar Tiago agora? Tiago está dentro, de joelho dobrado. Tiago está orando. Eita, isso aqui é para quem crê. Cadê Tiago que disse que nunca ia entrar? Está de joelho dobrado, orando. Está orando. E quem olha não acredita. Isso é Tiago, porque ele teve um encontro com Jesus. Perseverando em porque além do Tiago que tem na sua vida, eu vou profetizar algo aqui com a direção do Espírito. Até os Tiago que tem aqui por perto. Porque tem Tiago que até se incomodar com o som se incomoda. Quantas horas para terminar o culto? Não se assuste quando você vir Jesus catar os Tiago que tem aqui por perto, os murmuradores, zombador, e você vir de joelho dobrado diante do altar dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu estou profetizando para quem tem uma mão para levantar e um coração para quê? O Tiago que estava fora e até queria fechar, depois que Jesus deu um encontro com ele, vai estar no templo de joelho dobrado em oração. Mas está só começando na vida de Tiago, que primeiro ele é trabalhado na oração. Ele está lá orando, ele está em súplicas, ele está tendo aquele quebrantamento que o novo convertido tem no primeiro amor. Faça chuva ou faça sol, não quer perder um culto. Chora até com o hino da harpa. Lá está Tiago de joelho dobrado em oração. Aleluia. Ainda em Atos capítulo de número 12, tem outro mistério aqui. Você está em Atos, vamos até o capítulo 12. Eu vou abrir um parênteses aqui. Atos 12, eu já vou preparar a conclusão. Versículo 17. Acompanha aí quem quiser acompanhar. Atos 12, 17. O contexto rapidinho. O Tiago, irmão de João, no contexto aqui, foi morto por ordem de Herodes. Pedro é aprisionado, está preso, prestes a ser sentenciado à morte também no dia seguinte. Mas a igreja está em oração, intercessão. Deus opera o milagre, envia o anjo, liberta Pedro da prisão. E quando Pedro sai da prisão, milagrosamente, que chega na casa onde a igreja está reunida em oração e intercessão por ele,
que ele bate na porta do pátio. Aí Rode sai. Quando vê Pedro, não acredita que é Pedro. Volta para dentro, assustada, e diz assim: Pedro está aí fora. Os irmãos, você já viu isso, irmão? Eles estão orando por Pedro. A resposta chega, é tão surpreendente e impactante que eles não estão acreditando. Tem 3 crentes que pegou. Estava todo mundo pedindo o quê? Jesus liberta Pedro. Jesus liberta. Jesus liberta. Jesus, o Senhor permitiu até que Herodes matasse Tiago. Mas poupa, guarda, livra, liberta. Olha a resposta chegando de oração. Quando a resposta chega da oração, que Rhodes olha pela fresta, ela tá tão impactada que ela não esquece até de abrir a porta. Ela corre para dentro e diz assim: Pedro está aí. Quando ela diz Pedro está aí, chama, ela está dizendo a resposta. Mas é tão forte que, apesar da resposta ter chegado, que eles estavam esperando, não é Pedro, é o anjo de Pedro, porque segundo a tradição judaica, há um anjo que nos guarda, que é parecido conosco. Então disseram, é o anjo. Aí Pedro está lá, ó. A resposta insistindo, aleluia. Quando finalmente abre a porta, porque diz o texto, perseverando Pedro em bater, abriram, viram e se espantaram, aleluia. Aí Pedro, versículo 17, acompanhe comigo, acenando-lhes com a mão, para que fizessem silêncio, acenando-lhes ele com a mão, para que sim, contou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão, e disse, contem isto para Tiago. Tiago precisa, porque o Espírito Santo já estava trabalhando em Pedro e apontando quem seria a próxima coluna que substituiria o outro Tiago que acabou de ser morto. Ah, você não pegou. Tiago precisa saber disso. Conte isso para Tiago. Ele começa a identificar pela direção do Espírito. Tem um novo profeta que Deus está levantando. Tem um novo apóstolo que Deus está levantando. Quem é ele? É um ex-zombador. Quem é ele? É um ex-perseguidor. Quem é ele? É um ex-incrédulo. Até o dia que Jesus se encontrou com ele. Vou abrir um parênteses. Capítulo 15. Eu já vou já concluir. Se no 12 Pedro aponta, Pedro dá a dica, conta para Tiago. Quando chegamos ao 15, há uma discussão dentro da igreja mãe, da sede, por causa dos apóstolos, leitura oficial que foi feita, dos apóstolos Paulo e Barnabé. Atos 14, diz que Barnabé também era apóstolo. É porque tem tanta gente que faz confusão hoje em dia com título. Não existe apóstolo, não existe bispa, não existe isso, não existe aquilo. É falta de Bíblia. É uns escribas que conhecem um tiquinho assim, ó, aí acha que sabe demais. Não, só tem 12 apóstolos. Atos 14 diz, os apóstolos Paulo e Barnabé. Meu pastor, em Romanos 16 fala, Paulo diz assim, Andrônico e Júnia, meus parentes que se destacaram entre os apóstolos. Uma versão mais atualizada já não diz que se destacaram entre os apóstolos, mas diz assim, Andrônico e Júnia, um homem e uma mulher, apóstolos destacados. Porque você sabe que tem gente que pega o título pela questão do glamour, mas não tem nada a ver com isso. Mas enfim, há uma discussão, pois os apóstolos, eles pregaram entre os gentios, e tem os pós e os contra. Aí está aquela confusão dentro da igreja, aquele impasse. Sabe quem é que vai tomar a palavra e vai colocar ordem na casa? Tem gente que já pegou.
Uns dizendo, uns bispos que diziam, uns presbíteros que diziam, eu concordo com Paulo e Barnabé. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí os do contra diziam, não, a prioridade, Jesus, o evangelho vem primeiro para os judeus, depois para os gentios. E está esse impasse, esse cisma. Versículo 13, acompanhe comigo o que é que diz. E havendo-se eles calado, respondeu, e disse, irmãos, me ouçam. Todo mundo se cala para ouvir Tiago. Pode continuar no contexto, você vai ver. Depois que Tiago fala, todo mundo acata. Porque agora é a maior autoridade dentro da igreja. Você não pegou. Jesus é especialista de pegar um grande perseguidor e fazer um grande missionário. Um grande murmurador que abre a boca e diz, eu nunca vou dar dinheiro para pastor e fazer um agenciador missionário, um sustentador de missões. Porque Jesus vai mostrar que a vida dele não é dele, a vida dele é de Jesus, o dinheiro dele é de Jesus, a empresa dele é de Jesus, a casa dele é de Jesus, a formação acadêmica dele é de Jesus. Só interceda por Tiago. Ramadio revoce a canderemas. Reba suria devassi calamassúria. Sabe o que é que Jesus está falando através dessa palavra? Não se assuste quando você vir Tiago pregando e testemunhando, e dizia antes, eu não queria ver um crente nem pintado de ouro. Aleluia, 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 até o dia que Jesus se encontrar com ele. Porque Jesus vai dando corda, sabe? Ele gosta da corda. Mas na hora que ele puxa a corda, é como os doutores da lei, os sacerdotes, macomunaram entre si, disseram assim, contrataram alguns soldados, molharam as mãos dos soldados e disseram assim, vai lá e prende ele. Ele está ensinando lá no templo. Prendam um homem chamado Jesus e tragam aqui preso. Tragam amarrado. Amarrem e tragam ele aqui. Aí lá se vão os soldados à paisana para o culto onde Jesus está. Fosse pastor de pregando, até podia levar preso. Mas quem estava pregando, e não tinha chegado o tempo ainda de Jesus. Quem estava pregando era o mais valente dos valentes. Ou você acha que os religiosos não contrataram os mais valentes soldados? Traga o homem amarrado, traga o homem, deixa com nós. Molhou a mão, chegaram lá no culto, a paisana, sentaram, Jesus estava pregando. E quando Jesus está pregando, aí se cumpre Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Aquele soldado estava acostumado a ouvir mensagem sem graça dos sacerdotes, que só tinham letra, mas nada de unção. Mas quem estava pregando era aquele que disse, o Espírito do Senhor já vai estar sobre mim. Pregava com unção, com autoridade. E vai se cumprir Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. Meu irmão, quem foi para prender Jesus ficou preso por Jesus. Eu vou repetir: aqueles que foram para prender Jesus foram presos por Jesus através da sua palavra. Aí lá estão os homens tudo chorando.
tudo chorando. Aí voltam para os sacerdotes sem Jesus, preso, mas presos por Jesus. E os sacerdotes perguntam: cadê o homem? Cadê o homem? E eles respondem: ninguém falou como aquele homem. Ninguém fala como aquele homem. Foi o dia do encontro deles com Jesus. Deixa eu concluir. Quando você vai comigo para Gálatas, tem outras passagens ainda em Atos que destaca Tiago, mas deixa eu finalizar aqui na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Eu vou passar a ler aqui para ganhar tempo. Versículo 19. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Vou ler o 18 também. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. 19. E não vi a nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Quem está perseverando agora? Tiago, irmão do Senhor. Quer mais? Ainda em Gálatas capítulo 2, versículo 9, Jesus faz assim, ó: e conhecendo quem? Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas. Paulo não está dizendo conhecendo eles pessoalmente, porque ele já tinha estado antes. Conhecendo a graça, que ele vai dizer o seguinte: conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada. Conhecendo eles a graça que foi dada a Paulo para pregar o evangelho aos gentios. Mas olha o que Paulo destaca aqui: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram as... Eu encerro aqui. Hoje você pode ser a única coluna dentro daquela casa. Hoje você pode ser a única coluna no meio da sua parentela, no meio de tantos. E como o diabo gosta de bater em coluna, irmãos. Porque ele sabe que batendo em coluna, a construção desaba. Se eu derrubar ela, acabou para todo mundo. Porque é por causa de você ser coluna, orar, interceder, que Jesus tem guardado, que Jesus tem fechado sepultura, que Jesus tem dado livramento. E vocês às vezes não entendem por que tanta pancada. Mas cadê as colunas? Cadê as colunas aqui? Levantem a mão as colunas. Porque eu sei que para uma coluna só sustentar é muito peso. Mas eu vou profetizar a coluna, que se você perseverar em oração, aleluia. Talvez você diga: pastor, não adianta, é difícil até para mim pregar, falar de Jesus para ele, porque ele não recebe. Jesus passou por isso. Jesus também passou por isso. Aleluia. Se Deus quiser usar alguém, e é dever, foi falado hoje na igreja, se pré-disponibilizar para pregar o evangelho. Mas você crê que Jesus pode usar até um para-choque de um carro, um adesivo de um carro, para ter encontro com aquele Tiago, como eu já vi? Porque se você pregar, ele não recebe, ela não quer receber. Eu conheço ele, eu conheço ela, conhece seus defeitos, conhece suas fraquezas, conhece o teu passado, depois de tudo que fez, agora quer dar uma de santinha, quer dar uma de perfeito, quer se esconder atrás da Bíblia. Não é se esconder atrás da Bíblia, é se esconder no sangue de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, aleluia. Mas eu profetizo em nome de Jesus, à luz da palavra de Deus, que quando Jesus tiver um encontro com o seu Tiago, o seu Tiago pode se chamar Débora, pode se chamar Luiz, pode se chamar Antônio, Francisco, eu não sei. Mas você não vai ser a única coluna. Jesus vai colocar o Tiago para ser coluna com você, para orar com você, para caminhar com você, aleluia, para pelejar com você, em nome de Jesus.